aí galera, pra quem não me conhece, eu me chamo Riff Mallock do Projeto RM, sou canal sobre anos 80 e sobre idiomas também. E estou eu aqui novamente, depois de ter passado um tempinho aí sem aparecer, né gente? É porque, gente, eu tava meio que andando meio ocupado assim. E assim, gravar conteúdo dos anos 80 leva um pouco mais de tempo, né gente? Porque vocês sabem, tem a parte de edição, que é bem trabalhosa. E por isso que geralmente eu gravo vídeos de línguas, que são vídeos mais fáceis e mais práticos de fazer. Só que eu não tava nem com tempo de fazer isso, gente, ultimamente, infelizmente, né? Porque eu sou uma pessoa ocupada, né, gente? Vamos dizer assim. Mas, enfim, eu estou aqui de novo, tá? Trazendo esse conteúdo maravilhoso que é justamente os meus filme reviews dos anos 80. E pra fazer este filme review, eu escolhi um filme que é um clássico do terror, que é justamente o Child's Play, ou em português, Brinquedo Assassino. Quem nunca desconfiou que seu boneco ou seu brinquedo, sei lá, estava vivo depois de assistir a esse filme? Então, se você não conhece a origem de Chuck, fica ligado aqui e assista até o final, que você vai ver muitas outras curiosidades sobre esse filme e sobre o personagem. O Brinquedo Assassino, ou Child's Play no título original, é um filme de 1988, dirigido e escrito por Tom Holland, também conhecido por ter dirigido A Hora do Espanto, que é um filme sobre vampiros. O filme conta a história de Andy, um pequeno garoto que vive com sua mãe divorciada, Karen, e que sonha mais do que tudo ganhar um boneco bonzinho, ou good guy em inglês, no seu aniversário, já que aquele era o brinquedo sensação do momento. Tudo parecia perfeito e belo, mas algo de errado estava prestes a ocorrer. Um famoso serial killer chamado Charles Lee Ray, o estrangulador de Lakeshore, está solta pelas ruas de Chicago. E o filme começa com a perseguição a esse camarada, orquestrada pelo detetive Mike Norris, em meio a uma noite soturna e tenebrosa. Charles havia sido abandonado pelo seu parceiro de crimes, Eric Caputo, e para escapar da perseguição ele acaba entrando e se escondendo em uma loja de brinquedos. Mas isso é em vão, porque Mike o acaba alcançando e acaba atingindo-o mortalmente. Parecia o fim de Charles, mas o cara era resistente, e antes de dar seu último suspiro, ele conseguiu realizar sua maior proeza. Pois o cara era versado em feitiçaria e conhecia vários feitiços voodoos, dentre eles o de transferir sua alma a objetos inanimados. E ele escolhe, nesse caso, justamente um boneco bonzinho como seu alvo. E então ele começa a recitar em crioulo, que é uma espécie de francês modificado, o encanto que ecoou até o terceiro filme da série. A partir dali, Charles estava oficialmente morto, porém não sua alma. No dia seguinte, Andy desperta sua mãe fazendo um agrado, preparando um café da manhã delicioso. Olha só, gente, esse café, que delícia. E quem não gostaria de ter um café da manhã desses na cama, não é verdade? Mas ele não faz isso de graça, não. Ele faz isso só para lembrá-la que aquele dia era seu aniversário e que ele esperava ganhar um bonzinho pelo seu bom comportamento. Olha só que anjinho. E na hora de abrir os presentes, o semblante de felicidade em seu rosto se converte em um olhar tristonho de uma criança que foi feita de trouxa, por descobrir que havia ganhado roupas, e que criança nunca ficou fula em ter ganhado roupa, ainda mais no aniversário, não é verdade? E além de roupas, ele também ganhou o quê? As ferramentas do bonzinho. Enfim, ele ganhou tudo menos o boneco. E Karen, vendo a face de desolação no rosto de seu filho, decide sacrificar suas economias e termina comprando tal boneco. Qual pai ou mãe nunca fez o sacrifício pelo seu filho, não é verdade? Mas ela não comprou o tal boneco em uma loja, não. Ela comprou de um mendigo que havia encontrado o tal boneco em uma loja de brinquedos, que foi destruída por um incêndio. Ele estava vendendo o bendito do boneco pela metade do preço. Ninguém precisa ser adivinho para saber que aquele, na verdade, era o boneco que havia sido incorporado por Charles. Já em casa, ao ver o presente, Andy fica todo feliz. Ele fica super, hiper, mega feliz. E ele começa a brincar com o boneco. E começa a conversar com ele. Até aí tá tudo bem, só que tem um problema. O boneco conversa de volta. Oi, eu sou Chuck. Você é seu amigo até o fim.
Vamos brincar? E passam os dias e acontecimentos estranhos começam a ocorrer e o comportamento de Andy começa a mudar. Karen começa a desconfiar das atitudes do moleque. E quando ela pergunta do porquê ele está agindo daquela forma, Andy ingenuamente responde que foi Chucky quem mandou. E obviamente que a mãe pensa que o garoto está culpando o boneco pelas coisas que vêm acontecendo. Mas por onde Andy passava, mortes e acidentes ocorriam. Dentre as vítimas se encontrava a melhor amiga de Karen, Maggie, que havia ficado com Andy enquanto Karen havia ido trabalhar. E Ed Caputo, o mesmo que havia abandonado Charles para ser quase morto por Mike. Tudo levava a crer que Andy era o culpado daqueles crimes horrendos. Mas quem acreditaria naquela história absurda de boneco assassino? Karen, obviamente, não quer acreditar que seu filho esteja envolvido nas mortes. E é quando Andy é internado em um hospital psiquiátrico, para ser analisado por um especialista. Ao voltar ao seu apartamento, Karen é levada pela esperança de que seu filho estivesse falando a verdade. E começa a vasculhar a caixa de brinquedos que guardava o tal do bonzinho. E é quando ela vê o que é um par de pilhas caírem ao chão. E percebe que o boneco funcionava com bateria. Mas se ele funcionava com bateria, o que as pilhas estavam fazendo ali? E é justamente nessa hora que ela vai examinar o boneco. E é uma das cenas mais tensas também. E Karen percebe o quê? Que o boneco estava funcionando o tempo todo sem pilhas. E é quando Chucky se revela a ela. Chucky se revela e foge do apartamento para encontrar seu ex-mentor de voodoo. Só para descobrir que se não transferisse sua alma a um corpo humano, ele acabaria preso dentro do boneco por todo sempre. E só mais um detalhe, Charles não poderia transferir sua alma a qualquer pessoa não. No caso, ele só pode transferir sua alma à primeira pessoa a quem se revelou, neste caso, Andy. Então Chucky não pensa duas vezes e parte à procura de Andy, que agora corre o risco de ter seu corpo possuído pela alma de um psicopata. E será que ele vai conseguir? Será que Andy vai ser transformado em um psicopata? Para saber mais detalhes, é necessário que você assista ao filme. Curiosidades. O nome do assassino do filme, Charles Lee Ray, é derivado de 3 assassinos históricos. Charles Manson, um serial killer famoso nos Estados Unidos, Lee Harvey Oswald, o assassino de John F. Kennedy, e James Earl Ray, assassino de Martin Luther King. Na ideia original para o filme, o boneco seria feito de uma estrutura no qual conteria uma substância imitando sangue por debaixo do látex, como se fosse um ser humano de verdade. E quando o boneco sofresse algum ferimento, sangue jorraria. A criança então poderia usar curativos que seriam feitos especialmente para os bonecos. E nessa história, Chucky ganharia vida depois que Andy fizesse um pacto de sangue com o mesmo, misturando o sangue do boneco ao seu, fazendo de Chucky uma espécie de babá assassina, pois mataria todos que tentassem fazer mal ao garoto. Também originalmente o filme seria uma sátira à indústria de brinquedos, já que a mãe de Andy seria a dona da fábrica que produziria o boneco. O filme primeiramente não se chamaria Child's Play, mas sim Bloody Buddy, como referência ao boneco da Hasbro, chamado My Buddy Toy, que serviu de inspiração para o boneco do filme. Outro boneco da vida real que inspirou a criação do bonzinho foi o boneco interativo Corky. E os produtores ainda usaram o mesmo dublador do Corky para emprestar um ar mais realístico ao filme. Hi, my name's Corky. What's yours? Hi, I'm Chucky, and I'm your friend to the end. Heidi-ho. E falando em dublagem, o ator que emprestou a voz a Chucky foi Brad Dourif, que quase desmaiou na cena em que Chucky está coberto em chamas. O filme foi motivo de polêmicas, pois os pais acreditaram que a história geraria violência contra as crianças, e até fizeram um protesto na entrada da MGM, para que o filme fosse banido, mas de nada adiantou, pois o filme foi lançado mesmo assim. As falas com a voz de Chucky foram gravadas antes das filmagens para que pudessem ser sincronizadas com os movimentos faciais do boneco. Mais de 9 modelos animados por animatronic foram usados durante o filme. Contudo, em algumas cenas onde o animatronic não era possível, eles usaram um ator, no caso Ed Gale. Também modelos diferentes do rosto de Chucky foram usados para mostrar que Chucky estava se transformando em Charles, tendo com o passar do tempo as feições mais semelhantes às do assassino. O nome Damballa, citado por Charles em seu encanto, é realmente uma divindade da religião voodoo, sendo representado pelo deus Serpente, e é considerado o pai de todos os deuses dentro da religião. O filme inspirou 2 lendas urbanas que viralizaram no Brasil nos anos 80.
A primeira foi a da boneca Xuxa, em que se dizia que ela havia matado uma criança enquanto a mesma dormia, e que depois teria sido transportada a uma igreja, na qual ficava dentro de uma redoma de vidro. Só que depois desmentiram um boato dizendo que aquilo na verdade era uma santa. Outra história famosa foi a do boneco Fofão, que também diziam ter assassinado uma criança com o próprio punhal que carregava dentro de seu corpo, e que seria usado para atacar suas vítimas. Porém, também tal história foi desmentida, sendo o punhal na verdade um suporte que também era utilizado para sustentar a cabeça de Fofão. E Fofão não era o único a usar esse suporte, havia vários outros bonecos que usavam esse suporte na época. O ator Alex Vincent, que interpretou originalmente Andy Barclay nos 2 primeiros filmes da série, voltará a dar vida ao personagem que marcou sua carreira no cinema. Isso depois de 27 anos do último filme com sua presença. Após uma participação no final de A Maldição de Chuck, de 2013, o ator terá uma participação na sequência do filme, que se chamará O Culto de Chuck, que também contará com a participação de Brad Dourif e de sua filha, Fiona Dourif, que foi a protagonista do último filme da série. Eu deixei os links da cena final e o trailer do novo filme na descrição. Eu achei essa sacada psicológica uma das melhores coisas do filme. Tudo bem que só é um filme, mas imagina você com uma criança que até então era mega inocente, depois que ganha o brinquedo começa a fazer coisas não tão inocentes assim. E começa a culpar o tal brinquedo pelas coisas que ela vem fazendo. Você obviamente acreditaria que a criança está inventando tudo, só que e se ela estivesse falando a verdade? O filme é bom apesar de ter umas ratas aqui, outra acolá, mas se tratando de um filme de terror B dos anos 80, cujo gênero mais apelava para o gore, ou seja, o excesso de sangue, do que um bom roteiro, eu colocaria esse filme como um dos melhores filmes de terror dos anos 80. Pela história, que apesar de não ser uma das mais brilhantes, é convincente pelo seu contexto, e pelo terror psicológico que o filme consegue transmitir. E até pela qualidade técnica para um filme que teve um baixo orçamento, 9 milhões de dólares na época. E falando nisso, o Animatronics deixou o boneco tão real que realmente parecia de verdade. Infelizmente, hoje em dia, o CGI substituiu boa parte do Animatronics, já que é um recurso mais barato, mas que peca por não oferecer o mesmo realismo. Levando isso tudo em consideração, é possível se divertir à beça com Chuck e suas façanhas macabras. Enfim, sem dúvidas, o Brinquedo Assassino marcou toda uma geração. Pena que suas sequências, pelo menos do terceiro filme em diante, não tenham sido lá tão boas assim. Se bem que o pessoal tá dizendo que esse último filme tá bem legal, então vamos conferir, né? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse filme review, e se você gostou, não esquece de deixar aquele like, não esquece de se inscrever no canal, porque aí eu vou fazer muito mais filmes reviews pra vocês. Eu aceito sugestões, tá ok? E não se esquece também de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de filme de terror, que não perde um filme do Jason, um filme do Fred, sei lá de quem seja. Muito obrigado pela audiência e pelo apoio. This is Rafe Malek speaking, and see you next time.